Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 47 do livro Os Mensageiros, no trabalho ativo. Então, continuando aquela mesma noite do capítulo anterior, em que começaram com a palestra, o atendimento a encarnados e desencarnados, tinha 35 encarnados para mais de 200 desencarnados. Então, continuamos o trabalho daquela noite. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Então está sendo descrita a paisagem, os desencarnados estão prestando atenção na palestra e os encarnados, cada um ali preocupado com seus quefazeres, seus motivos, suas particularidades, não estavam prestando atenção à palestra, e isso acabava afetando a corrente vibratória. Aniceto, que não perdia ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pôde conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Então não é fácil concentrar. E quem é trabalhador de passe, de reunião mediúnica, precisa ter uma rotina diária
de concentração, de meditação, para quando chegar lá o momento, estar com a mente já habituada a entrar no estado meditativo, a um estado de concentração, é mais fácil. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes, para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, o nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal: não somente por isso, minha amiga. Nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia à mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento, conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. E ele continua falando para ela: o Senhor trará recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto, quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. A interpelada sorriu, confortada, e obtemperou: é verdade. Devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso.
Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde? Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. E ele continua. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto que senão se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber? Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia meu coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal, em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá, com Jesus, que melhor é servir do que ser servido. Mais belo é dar que receber. E aqui termina o capítulo. E nós podemos aprender com ele que são casos e casos, né? A senhora queria ajudar a sua filha de uma forma direta, transmitindo uma mensagem, e foi indicado que ela pode ajudar de uma forma indireta, através do sonho. O outro rapaz teria a intervenção dos espíritos familiares, pedindo uma nova orientação para ele, e foi dito que ele já recebeu várias orientações, não seguiu o que foi orientado. Então, que agora ele precisa, Ele precisa manifestar, ele precisa se esforçar para ter algum mérito de receber um novo atendimento, uma nova mensagem. E assim é cada pedido, cada caso, para a gente refletir. Será que a gente está precisando de mensagem, de um receituário? Ou será que a gente está precisando rever as nossas atitudes? Tentar aumentar as nossas qualidades, ousar, fazer mais coisas boas, elogiar, dar conselho, fazer prece, estar mais vigilante. E aí nos vigiar o que a gente precisa modificar para nos ajudar. Um bom estudo para todos nós e nos vemos no próximo capítulo.